Boa noite, seja bem-vindo ao Alerta Portugal. Após uma curta pausa para férias, estamos de regresso com um formato alargado. E sem mais demoras, passamos ao caso desta noite. Uma família brasileira foi lesada em mais de 4.000 euros por um alegado empresário desportivo. Em causa estaria a vinda do filho para Portugal, onde iria jogar futebol na Associação Desportiva de Esposende. O caso já está na Justiça brasileira. Partimos agora para a análise em estúdio, com a ajuda do advogado António Raposo Subtil e da psicóloga Catarina Graça. Boa noite a ambos, obrigado pela vossa presença. Doutor Raposo Subtil, começo por si. Perante tudo isto que acabamos de ouvir, quais os crimes que estão neste momento em cima da mesa? Bom, o crime já foi identificado, burla, depois podemos ter ameaça no momento posterior, mas tão importante como o tipo de crimes é o procedimento que, tendo sido desenvolvido ao longo de um período ainda considerável, com um objetivo de induzir em erro e de estimular para uma alegada vantagem futura inexistente, à partida que não haveria probabilidade de acontecer. Isso faz-se a propósito de um jogador de futebol, da deslocação do jogador de futebol, como se pode fazer na compra de uma máquina, como se pode fazer a propósito do aluguer de uma casa, o que seja. Então é isso que nós temos que combater, nós, a sociedade, tem que combater. O grande alerta, o alerta Portugal é estas coisas não podem acontecer durante tanto tempo. Quando há um levantar do problema, a ação tem que ser tão imediata que então, se não tem telefone, tem que se arranjar o telefone. Se diz que vai prestar esclarecimentos, tem que prestar esclarecimentos. Se diz que vai fazer acordo, tem que fazer o acordo. E não pode ficar no domínio privado. Não pode ser só o agressor, pretensamente agressor, a vítima, alegadamente vítima, os advogados de um lado ou do outro, os intermediários para tentar aqui uma arbitragem, uma mediação disto. Tem que ser o próprio Estado. O Estado tem que estar atento, tem que ter uma vigilância de proximidade. Como a polícia hoje é de proximidade, a gente tem que ter a polícia à saída da discoteca, à saída de um teatro, de um estádio de futebol. Também tem que ter, digamos assim, a justiça, a polícia, as instituições atrás destes casos para os empurrar para o seu fecho, para aquilo que pode ser um processo de crime grave ou até uma conciliação, uma solução, que neste caso poderia parecer simples ou parece que haver também aqui uma rapidez na denúncia. Uma rapidez na denúncia e uma rapidez na atuação. Porque a vítima ainda não está, digamos assim, na sua limitação totalmente consolidada. O dano para a vítima ainda pode ser muito superior, pode haver aqui uma outra agressão física, uma morte, pode haver prejuízos de outra ordem para aquela família que ficou desapossada daquele dinheiro, enfim, tudo isto pode não ter terminado ainda e aí a atuação do Estado deve ser, das instituições, mais rápida ainda, quando o dano todo ele se faz e a única coisa que se pretende, e bem, é ressarcir os lesados do dano. Se formos ver, os crimes às vezes mais violentos, mais graves, eles estão consumados de pleno. Temos ali os danos, todos eles consolidados, identificados. E diz, então se não for naquele dia, se for no dia a seguir que se faz a justiça, que se pune o criminoso, é evidente, quanto mais rápido melhor, mas a justiça precisa de um tempo. Agora, quando ainda não terminou o facto delituoso e ele dá insegurança na sociedade e ele permite que outras pessoas achem que vão fazendo o mesmo, também se safam, isso realmente, a prevenção geral, que é um elemento importante num crime, porque um crime tem uma prevenção especial que é tu fizeste mal, levas, e depois é a prevenção geral que é os outros, se fizerem, também levam. Portanto, esta prevenção geral é o mais importante na criminalidade, ou, se quiser, na política, digamos assim, de combate ao crime. Dr. Raposo Subtil, qual a moldura penal para este tipo de crimes? Bom, depende do tipo de dano também causado, a dimensão da ilicitude, mas estamos a falar de penas de 4, 5 anos. A burla é punida com uma, digamos, graduação, uma moldura penal entre o mínimo e o máximo muito relevante. Mas a explicitação que foi feita para a colega é muito importante. Ou seja, há aquelas burlas, que são as burlas padrão, que apanham alguém no circuito, que pode ser a venda de bitcoins, pode ser aposto nisto que recebe aquilo, e há as outras que elas, digamos assim, introduzem, digamos assim, nas famílias, ou usam da fragilidade e do sonho. Pronto, usam da impreparação das pessoas, das famílias neste caso, e do sonho que todos querem, e no caso dos pais, para um filho que podia ser ir para a faculdade ou ir trabalhar para o estrangeiro. Já temos aqui um programa também muito interessante com a questão da deslocação de pessoas para trabalhar em outros países e o tratamento que se lhe dava e o que abusavam. Eles ganhavam 10, mas o intermediário ganhava 15, o que fosse. E isso também tem a ver com a fragilidade que socialmente ocorre. As pessoas não estão preparadas para este tipo de intervenções de alegados espertos
mas também ocorre porque o sonho está aí sem ser decifrado. Portanto, para a gente decifrar um sonho, tem que ter um conhecimento, tem que ter uma cultura, tem que ter uma aprendizagem de identificar outros sonhos semelhantes. Não é? E por isso estes programas são importantes. Isto que às vezes se divulga, na televisão, na rádio, no jornal, falou-se de um crime e de um modo de praticar, é muito importante. É tão educativo quanto dizer qual é a norma. Por exemplo, disser quem de forma ardilosa convencer alguém a fazer uma coisa que sabia de antemão que ela não podia ocorrer, pratica o crime de burla, punido com... Isto não ensina ninguém. Mas se alguém disser, olha, sabemos, não é o primeiro caso, aliás, ao nível do futebol, há aqui, em alguns países, a deslocação de pessoas, há tempos foi uma academia que tinha dezenas de miúdos, que também foi aqui muito bem noticiado. Divulgar isso, não se perde tempo com isto, porque acha-se que isto tem um foco muito limitado, só que isto destrói a coesão social. Estas famílias depois dizem aos outros e as pessoas ficam a pensar que há uma série de burlões a apropriar-se desse sonho, a apropriar-se da fragilidade, às vezes até intelectual, umas vezes é emocional, mas muitas vezes é intelectual, de compreensão. A pessoa vai lá, olha, comprar esta moeda ou se comprar esta cautela pode ter o dobro do valor. Então, é uma coisa impossível, mas consegue explicar à pessoa, ou pelo menos tenta iludir a pessoa nesse caminho. O que é que se pode fazer por isto? Educação, mais educação e decifrar os sonhos. A gente tem que saber que realmente pode ser um Cristiano Ronaldo, mas tem um caminho. E o caminho é de pessoas seguras, tem que ser agentes credibilizados, tem que se pedir a informação. Como é distinguir o que é verdade e o que é mentira? O que é verdade é mentira. E isso faz muitas vezes por um canal mais formal. Porque um agente esportivo tem que estar inscrito, tem que se pedir à pessoa, mostre a inscrição. Tem que se ir a alguém, olha, o meu filho vai para o estrangeiro, veio aqui uma pessoa fazer, então ir a uma instituição de apoio, no caso de advogado preventivo, para dar essa informação se é segura. As instituições devem, tal como nós vamos ao médico de primeira linha, ou ao enfermeiro perguntar, ou à farmácia, eu tenho isto, o que é que aconselha, na Justiça também devíamos ter o acesso a um ponto de acesso ao direito para as pessoas irem perguntar se isto está correto. E depois, enfim, é que avançariam. Riscos existem sempre. Pode ter a credencial toda e o problema pode acontecer, mas reduz muito a densidade dos problemas e o dano que ele causa. Este tipo de provas que acabamos de ouvir na reportagem podem ser úteis na resolução deste caso? Sim, claro que podem ser úteis. Eu penso que aquilo que está aqui em causa, pelo comunicado final, é eu vou explicar. Se não explicar, obviamente está ali tudo consumado. Não é preciso mais nada. Se explicar é o quê? É excluir a ilicitude, que ela existe no plano que está configurado. Agora pode haver uma causa que anula. Mas essa causa só pode existir se for explicado e documentado que alguma outra coisa que não estamos a ver aconteceu. Porque fora disso, parece-me óbvio, se o clube não recebeu o jogador, se as instalações não estavam disponíveis, se recebeu o dinheiro, ou dá uma explicação para tudo isto, e essa explicação anula, é como alguém que mata uma pessoa e diz, eu explico, ele tentou-me matar. Então aí há uma causa que exclui, que é a legítima defesa que exclui, desculpem o abuso do exemplo, que exclui essa ilicitude. É isto. Não me parece, sinceramente, não conhecendo o caso, obviamente, mas não me parece que alguma explicação consiga destruir estes pontos, estes factos, que aqui, sendo factos, podemos partir do princípio que sim, que o dinheiro foi entregue, que a criança foi desviada, enfim, tudo isto que permita ter uma explicação que exclua a ilicitude numa prática desta natureza. E uma dessas formas seria reaver o dinheiro. Isso é possível, doutor? Terá sido, enfim, proposto um dito acordo que não ocorreu. Isso pode ser uma boa solução. Muitas vezes a remoção do dano material, os outros que continuam, já é uma maneira de conciliação social. E isso também tem que se encontrar. Não é? Tem que se encontrar sempre essa base, essa partida, para depois a intervenção psicológica dar um conforto, uma reabilitação e permitir continuar a sonhar. Se nada disto ocorre, pois é muito difícil. Porquê? Porque a ajuda pode ser pontual, mas como disse, e depois é preciso as pessoas terem a sua força, mas a família está, enfim, numa situação de instabilidade e também de carência financeira. Naturalmente que há uma corresponsabilização, não devia ter feito, se calhar entendi mal, as pessoas ficam com esta carga de partilha também do ilícito que não devem ter, não é? Nós, quando somos enganados, não pode pensar, eu devia ter conseguido não ser enganado, isso não é algo, e disse isso, e psicologicamente isso tem o seu peso, e é isso que, para isso que também... Por vezes não conseguimos controlar. Conseguimos controlar, e por isso é que os apoios psicológicos têm isto, que é a tal clarificação do que é que se passou, que nós sozinhos não conseguimos, porque quando começa a pensar devia ter feito de outra maneira, e a culpa vem, e quanto mais se sente que a culpa está de um lado, do outro lado a irresponsabilidade é a resposta.
Se estás a sentir um bocadinho de culpa, então eu sendo menos responsável. Esta aproximação para fazer o acordo era o ideal e também um apelo a quem está envolvido nisto, sendo verdade o que está a ser dito, estamos a partir desse princípio, e também a declaração de que iria esclarecer, que o faça rapidamente para que este tempo não crie uma ruptura irreversível e que, como disse, e bem, pelo menos o prejuízo material, o dinheiro que foi deslocado sem contrapartida nenhuma, que seja devolvido à família ou aos pais do jogador, para que ele também continue a acreditar e que haja, não digo uma pedra sobre o leite derramado, sobre o problema feito, mas, sobretudo, uma pedra para construir uma solução com mais clarificação e também paz, não é? Perante todas as ameaças que este homem fez a esta família, pode também esta família avançar com um pedido de indemnização? Pode, mas sabe, eu tenho uma ideia que as questões dos tribunais, os pedidos de indemnização e tal, normalmente é uma contabilidade tardia. Quer dizer, isto é às vezes como aquela pessoa que gastou muito, depois chega ao fim do ano e diz, olha, afinal gastei mais do que o que tinha ganho. É uma contabilidade tardia. A contabilidade que nós temos que nos habituar a fazer, e o Estado tem que reagir, é a contabilidade do momento, ainda antes do balanço de quem perdeu e de quem ganhou. Então, mais do que pedir uma indemnização, é terminar isto. Terminar as ameaças. Alguém liga no telefone, olha, o senhor está a ameaçar, venha aqui, se faz favor, eu sou da polícia, venha cá. Esta intervenção social de proximidade não existe. Porque antigamente era mais fácil fazê-lo, porque alguém numa família sobrepunha e ia. As pessoas têm medo. Eu vinha a entrar aqui, vi na televisão alguém à saída de uma discoteca, de um bar, deu um tiro noutra pessoa à frente de toda a gente. E chegou ali, saiu, pum, e deu um tiro. Quer dizer, as pessoas têm receio, há uma agressividade grande. O mundo está mais aberto. Isto é feito na internet, é feito por e-mail. Não é naquela aldeia onde alguém diz, devolve o dinheiro ao senhor, senão sais daqui. Isto que nós lutámos para que não acontecesse, que era o poder pelas próprias mãos dos próprios grupos mais fechados. Hoje nós deslocámos isto tudo para o Estado, só que o Estado está muito distante. O Estado vai atrás dos grandes crimes. O Estado vai atrás de prender uma pessoa. Não vai atrás de impedir que a pessoa continue a ameaçar. E se nós precisamos, quem faz isso, a família, já está sem armas para fazer isso. Não consegue fazer isso. Foi destituída desse poder. As organizações mais amplas, patronais, seguramente esta pessoa pode trabalhar, o patrão não vai dizer, eu vi na televisão, faz favor, venha aqui. A família não vai chamar, faz favor, venha. Ninguém. Ele continua e as pessoas vão olhar à espera que apareça algum comando, algum poder que não existe. Isso nós temos que resolver. Essa polícia, essa mediação, esse controle social de proximidade tem que começar a surgir. Nós temos isso na estrada, veja. Nós vamos na estrada, se for conduzir acima de sentido, aparece um polícia, está um radar, investe-se nisso, não vale a pena. Não é só chegar ao fim da autoestrada e ter uma multa, começa logo no princípio, tem intervenção, temos custos, temos investimento. Mas no plano social, por causa desta ideia de uma liberdade, que é uma liberdade descontrolada, não se pode desconfiar de ninguém, não se pode chamar a atenção de ninguém, não se pode dizer que a pessoa está a ameaçar sem antes ter a prova toda produzida de um inquérito formal, então ninguém faz nada. Esse é que é o tema e por isso estes assuntos demoram um bocadinho de tempo. E depois quando se pede, mas um dia pede indemnização, não pede coisa nenhuma. Pede indemnização, demora 3 anos de tribunal, a pessoa desiste, só o dinheiro que perde em advogados e em custas judiciais para obter uma indemnização destrói completamente o pedido ou a iniciativa do pedido. Dr. Raposo Botelho, que argumentos pode a defesa apresentar num caso como este? Os argumentos é uma factualidade, como foi também bem distinta, ou feita a separação, entre aquela burla que vai para todos, um e-mail ou um SMS que se pede para mandar a conta bancária, ou seja, de uma que tem artifícios, que tem um propósito, que tem uma identificação da vítima, das suas ferocidades, dos seus sonhos. Por isso, os argumentos são, nós estávamos aqui, queríamos que o filho fosse, mas fosse de forma correta. Não há uma argumentação que é aquele e-mail não é meu, foi tirado à conta bancária de um cartão que eu perdi. Poderia haver aqui uma coisa mais rebuscada que eu tivesse que fazer prova aqui. Não, é a pessoa dizer, estava aqui, aconteceu isto. E o resultado não foi aquele que foi apresentado e a pessoa que o fez de forma intencional, sabendo que não era possível. Porque é que não é possível? Porque do outro lado nada estava preparado, nem o hotel, parece-me que a argumentação no fundo, a resulta dos próprios factos contraditórios naquilo que é o propósito de um e o que foi o dano provocado na outra pessoa. Aliás, que é tipicamente a burla personalizada, tem isso.
não é? É invadir o espaço de outra pessoa e, digamos assim, criar-lhe artifícios, criar um enredo que, sabendo que esse enredo não conduziria a um resultado certo, bom, vai conduzir a um resultado certo, mau, não é? Ou seja, estava tudo pensado, houve aqui uma preparação por parte deste suspeito. E por isso não há propriamente uma defesa, digamos assim, cognitiva que fosse especial, não. É unicamente dizer, eu estava lá, a pessoa avançou, prometeu, disse e tal, não aconteceu. Parece-me que é dentro disso. E será um caso de fácil resolução ou poderá prolongar-se aqui pelo tempo? O caso é, de facto, a resolução de ser justiça. Aquilo que nós estamos aqui a fazer numa apreciação de pressupostos, que isto é verdade e que a outra pessoa não fez isto. Se isto fosse perante um juiz, isto resolvia-se no próprio momento. Quer dizer, então fez isto, fez, então demonstra lá que queria fazer isto com uma intenção séria, que tinha, não vê? Ou onde é que está a cartilha dos crimes? Está ali. Qual é a modalidade penal? Olha, foi muito intenso, 2 anos, está ali, tem dinheiro para pagar, não tem, então vai preso. Mas não tinha nada de história. O problema é que é preciso juntar as pessoas, ter o dito juiz, ler os factos como eles, porventura, estão documentados ou acrescentados, que pode haver necessidade de outros factos para completar, e depois haver a decisão. Quer dizer, não é assim aquelas coisas que alguém deu um tiro, não sabe quem deu. Esse é que é difícil. Deu um tiro. Quem foi? A pessoa tirou o dinheiro do banco. Quem foi? Não sabe. Aqui não. Aqui sabe-se. O objeto, que é a pessoa, foi o objeto da burla, não é? Da sua vontade. E depois tem o dito interveniente positivo na burla, que é aquele que cria a história, que cria o enredo, e a vítima, que é a pessoa que podia dar autorização para que o filho fosse para um país, enfim, alegadamente para jogar futebol. Não há aqui nada escondido. Não é? Agora, era preciso ser resolvido de imediato. Não é? Aquilo às vezes nos filmes a gente vê, que as pessoas vão à presença de um juiz, então diga lá, então, sim senhor, dá-me absolvido, vamos embora. É isso que a gente precisava. Quer dizer, se nós tivéssemos a ver um julgamento e se houvesse uma prisão, nós não conseguimos fazer, porque não ouvimos a outra parte. Tínhamos que ouvir. Ouvida a outra parte. Não é? E porquê que não é assim? Porquê que não é assim tão rápido? Não é simples? assim porque a sociedade é muito dispersa nos seus ilícitos, na sua graduação e, sobretudo, na consideração que a lei tem disso. A lei trata a burla numa moldura que eu não sei agora precisar, mas penso que até é 5 anos, de 1 a 5 anos. Cai de 1 a 5 anos. A pessoa pode ficar presa ou pode levar uma multa, por exemplo. É muito. Depois tem que se detectar qual é essa densidade de burla. Mas para a pessoa que foi burlada, para a pessoa que foi vítima, isto é o crime mais violento que poderia ela pensar ser alvo, não é? Mas para a sociedade em geral, para as preocupações da sociedade em geral, a sociedade em geral não consegue atingir este resultado de justiça. E isso depois pode ter um efeito de contaminação, que as pessoas naquela zona acham realmente que são abusadas. Na zona, enfim, socialmente, onde se localiza esta família. E depois isto provoca a instabilidade social, a descrença na justiça, provoca às vezes agressividade, que é tu fizeram isto, eu também vou fazer, e tudo isto depois é muito mais complicado, e depois até há os crimes de outra gravidade que vão surgindo.